E aí, turma, nonos anos, professor Abdias. A gente sabe que esse bimestre a gente teve esse problema com chuva e um bocado de tempo aí de aula remota e também de finais de quinta e sexta que teve feriado, né? Teve inclusive até uma falta minha aí na última quinta-feira, seguida de um feriado, que foi o feriado do dia 8, né? Então, justamente essa aula de hoje esse apontamento dos materiais que vão cair na prova é em reposição a essa aula do dia 7 que eu faltei, certo? Por razões de questões de saúde, certo? Então aí eu vou apontar para vocês aqui mais ou menos o que é que vai cair para essa prova, o que é que vocês têm que estudar. Então aqui é o livro de vocês, certo? Essa página aqui é a página 103 do livro, né? Que é um material que a gente já trabalhou já, que é substâncias puras, né? Que são dois tipos, são as substâncias simples e as substâncias compostas. E tanto no meu site blog site aqui no Abdias Clésio, certo? .wordpress.com. A gente tem esse material aqui dentro de nono ano, né? Aqui da opção nono ano. Então aqui é estados físicos da matéria, as principais características do átomo e do elemento químico, correção de atividade, e a playlist aqui de junho foi uma revisão, se eu não me engano, para a última avaliação, certo? Então, o nosso material para esse bimestre, ele vai ficar girando em torno do que a gente está vendo desde o primeiro bimestre, não tem como. Com tanta aula aí que foi remota aí, que vocês acabam não participando com a aula remota, não sei porque que eu fico fazendo isso aqui também. Mas enfim, com todas essas questões com chuva, com feriados de quinta e sexta, São João, São Pedro, que não tem nada a ver com a história, mas aí São João teve, né? E sábados letivos que foram remotos, aí a gente precisa utilizar também conteúdos que já foram passados. Então eu vou aqui passar mais ou menos para vocês o que é que vai cair, certo? Olha, isso aqui cai, beleza? Substância pura. Então tem dois tipos de substância, de substância pura no caso, né? Eu tenho substância pura que é simples e tenho substância pura que é composta. E o meu programinha de riscar não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se ele aparece agora. Pronto, ele vai aparecer. Eu tenho que iniciar junto com o PC. E aí, cadê? Pronto. Eu tenho dois tipos de substância pura, né? A substância pura, ela, vamos dizer assim, é outra opção a mistura. Então eu tenho a mistura, certo? E tenho a substância pura. Da substância pura eu posso ter dois tipos, simples e composta. E essa classificação aqui de substância simples e substância composta vai depender de quantos elementos químicos você vai ter na fórmula, né? Então isso já foi explicado, aquelas que têm mais de um elemento químico na fórmula, certo? Na sua fórmula molecular, ela é composta, né? E aquela que tem apenas um elemento químico na sua fórmula molecular, ela é uma substância simples, né? E aí vai. Então começa por aqui, certo? E depois disso que vem aqui. Aqui tem esse mapa conceitual que é importante para você observar e tentar compreender. O exercício aqui é você tentar fazer esses links aqui, compreender essas ligações aqui, entendeu? Entre um conceito e outro, certo? Então, o que é matéria? A matéria pode se apresentar como mistura ou como uma substância pura. Quando ela é uma mistura, ela é homogênea, é uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea, a depender da quantidade de fases que você vai ter nessa mistura. E quando ela é uma substância pura, ela vai se apresentar como uma substância simples, um elemento químico apenas, né? Ou como uma substância composta, mais de um elemento químico na formulação, certo? Então, isso aí você tenta compreender e aí isso já fica fera. E aí o que, vai cair mais aqui? Tem um exercíciozão aqui, ó, né? No livro de vocês que está respondido aqui, né? Então, usar para exercitar mesmo que eu não tenha pedido para você fazer, você faz, né? Estados físicos da matéria que está falando sobre transformações físicas, né? E ele tenta explicar aqui no livro com o modelo, através do modelo de Dalton, usando o modelo atômico de Dalton, certo? Deixa eu aumentar aqui, colocar aqui. Usando o modelo atômico de Dalton, ele tenta explicar o livro usando esse modelo para explicar os estados físicos sólido, né, líquido e gasoso ou vapor, certo? Então tá aqui ele vai usar a molécula de água, né? E aqui você vê que ele está utilizando o modelo de Dalton, né? Que é o modelo da bolinha. Usa para explicar um monte de coisa: hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, né?
Aqui hidrogênio, aqui oxigênio, beleza? E aí segue aqui, deixa eu desativar aqui. E aí ele vai tentar lhe mostrar aqui como que você pode explicar os estados físicos da matéria através desse modelo de Dalton, né? Então, aqui eu tenho o modelo do estado físico sólido, né? Onde as partículas elas estão ligadas aqui, certo? E tem distâncias e tem ângulos que são constantes, ó, e um ângulo é essa medida daqui, né? Entre essa daqui, que você forma um vérticezinho aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de ângulo, né? Bom, veja que aqui está como se fosse um cristal, né? Como se fosse um cristal, assim, todo arrumadinho, ajeitadinho, distâncias e ângulos, né? Já aqui no estado físico líquido, né? E esse aqui é o líquido, esse daqui é o sólido, né? A gente vai ter que essas moléculas de água, elas estão mais aleatórias, elas estão mais bagunçadas uma em relação à outra, certo? Então mais bagunçadinha, não tem essa arrumação daqui do estado sólido. E aqui você vai ver que elas estão mais distantes uma da outra. Isso aqui é o estado gasoso, né? Estado de gás ou vapor, e lá na frente a gente pode ver a diferença. Estão mais distantes uma da outra, quer dizer, o estado de agitação delas é maior. Ele está explicando aqui, usando o modelo atômico de Dalton, né? Estudando e explicando os estados físicos sólido, líquido e gasoso. E aí segue aqui. E a gente vai ter mais uma vez aqui características dos estados físicos, certo? Veja, do tipo assim, no líquido, e ele vai adquirir a forma própria, e o estado físico sólido ele tem forma própria, o volume dele é fixo e ele não sofre compressão, mas aí no estado líquido ele já vai adquirir a forma do recipiente, né? E aí o volume também vai ser fixo e é difícil de sofrer compressão, mas no estado gasoso a gente observa que ele vai adquirir também a forma do recipiente, né? E as partículas se movimentam espontaneamente e ocupam todo o volume do recipiente e eles sofrem uma boa compressão, né? São características, coisas que a gente não abordou em sala de aula, mas que não é difícil de compreender, né? Aqui nas mudanças de estado físico a gente vai ter fusão e solidificação, né? O que é interessante aqui é você saber o seguinte, é que na substância pura a fusão e a solidificação acontecem numa temperatura específica de cada substância, né? Que é a temperatura de fusão, e que a vaporização ou então a liquefação, elas vão acontecer na temperatura de ebulição. Essas temperaturas são características de cada tipo de substância, cada substância tem a sua temperatura, certo? Então isso aqui é importante, coisa que a gente já viu inclusive, né? Já foi explicado em sala de aula. Então aqui ele vai explicar aqui no livro cada uma dessas transformações, certo? E aqui ele vai começar a falar sobre essas temperaturas de fusão e ebulição, né? O aquecimento favorece a mudança do estado, na qual o líquido se transforma em vapor, e isso é evidenciado pelo aumento do número de bolhas de vapor no interior do líquido. Legal esse livro de vocês. O que mais, prof? Deixa eu diminuir aqui que está grande. Sublimação. Aqui. Ainda aqui, né, falando sobre essa questão das transformações, né? Mas indo pelo aspecto termodinâmico da coisa, né? Termodinâmica. Então, processos endotérmicos são aqueles que absorvem calor. Processos exotérmicos são aqueles que liberam calor. Então, todo o processo que parte do aquecimento da substância, onde ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, até chegar no estado gasoso ou estado de vapor, são processos endotérmicos, certo? Isso aqui, processos endotérmicos, onde a temperatura aumenta e o calor ele é adicionado ao sistema. E os processos exotérmicos é o contrário, certo? É quando você sai do estado, vamos dizer, gasoso, sofre uma liquefação, né? Liquefação não, é condensação, aí passa para o estado líquido e depois passa para o estado sólido com a solidificação. Então esse processo aqui é um processo exotérmico. A gente viu isso aí, fizemos trabalho, inclusive teve leilão de nota, de visto, teve gente que acertou, né, em sala de aula, beleza? Processos endotérmicos e processos exotérmicos. O que mais? Tem que ativar e desativar para mexer. Esse gráfico aqui, essa tabelinha aqui, esse gráfico, ele é um candidato sério para cair nas provas, né? Nas próximas provas, caiu nas últimas e pode cair agora também.
onde você tem aqui, ó, esse degrauzinho e esse degrauzinho aqui, ó, aqui, paralelo aqui, deitadinho, né? Tá vendo aí? Então essa é a temperatura de fusão, né? E esse outro aqui vai representar a temperatura de ebulição. Abaixo da temperatura de fusão, se ela estiver no estado com essa temperatura, vai estar no estado sólido. Aí entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a substância vai estar no estado líquido. E acima disso, ela vai estar no estado gasoso, né? Ou então estado de vapor, certo? E desce aqui. O que é que a gente vai ter mais aqui? Uma tabelinha aqui com temperaturas de fusão e ebulição, do tipo que pode cair em prova, né? Você lê essa tabela aqui, para cada substância você vai ter uma temperatura de fusão e vai ter uma temperatura de ebulição, né? E o mercúrio vai ter essa temperatura de fusão e aí vai ter essa temperatura de ebulição, e assim sucessivamente, certo? Cada substância pura com a sua temperatura de ebulição e a sua temperatura de fusão. E aí na questão pode vir uma terceira temperatura. Eu posso dizer assim, que essa substância daqui, ela está a uma temperatura de 50 graus, né? Essa substância que está a uma temperatura de 50 graus, ela está no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, aí você vai ver, né? Vai traçar aqui uma retinha, vai colocar um aqui que é a temperatura de fusão, vai colocar aqui uma marquinha que é a temperatura de ebulição, certo? E aí você vai ver onde é que esse 50 se encaixa. Se tiver abaixo do TF, ela vai estar no estado sólido. Se tiver entre um e outro, vai estar no estado líquido. Se estiver acima, vai estar no estado gasoso ou de vapor, dependendo de qual é a substância, certo? O cuidado que você tem que ter se estiver exatamente na temperatura de fusão. Se estiver exatamente na temperatura de fusão, vai ter os dois estados, né? Líquido e sólido. E se estiver em cima da temperatura de ebulição, vai ter os dois estados, líquido e gasoso. Então só tem que tomar cuidado com isso. Próximo tema, o que seria aqui? Influência. Isso aqui a gente viu nas últimas aulas, né? Então, quanto mais alto a pressão, quanto mais alto aqui, né, no pico da montanha, a pressão é menor. Então, se a pressão é menor, o ponto de ebulição vai ser menor também, porque ele vai ferver antes, né? A substância em questão ela vai ferver antes. Então, você lê isso aqui e vê como é que vai. Aqui ele está aumentando a pressão, né? A panela de pressão ela aumenta a velocidade do cozimento porque a temperatura aumenta, certo? A temperatura de ebulição do líquido ela vai aumentar porque a pressão é maior. Então, se a pressão for maior, a temperatura de ebulição vai ser maior. Se a pressão for menor, a temperatura de ebulição vai ser menor. Então, aqui tem duas comparações. Essa foto da esquerda aqui é em Teresina, né? 2018, 800 metros do nível do mar, aproximadamente, né? E essa outra aqui é nas montanhas de Lobuche e do Monte Everest, entre a China e o Nepal. E a temperatura não, a altitude é quase 9.000 metros, certo? Então, onde é que a água vai ferver primeiro? A água vai ferver primeiro aqui em cima da montanha, certo? Ela ferve primeiro aqui porque a temperatura de ebulição é menor, beleza? E aí vai, deixa eu ver quanto tempo já vai esse vídeo. 13 minutos, tá bom. A densidade é uma forma de você medir a massa por volume, né? Aqui você lembra que a densidade ela vai ter duas grandezas, né? A massa, certo? Dividida pelo outra grandeza que é o volume. Então é uma maneira da gente medir o quanto tem de massa, né? Dentro de um determinado volume. Fizemos aí a comparação, certo? Sobre a caixinha de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Vimos isso no começo do ano, né? Então você tem dois materiais. Quanto de massa que vai caber dentro dessa caixinha, né? De um e de outro. Então, o que couber mais massa é o que tem maior densidade. Então, se você for dois líquidos, né? O de maior densidade vai ficar embaixo e o de menor densidade vai ficar em cima. Esse de menor densidade quer dizer que uma caixinha de 1 centímetro cabe menos massa desse material do que o outro de maior densidade, né? E aí o cálculo é você dividir a massa pelo volume, né? Então, só você dividir a massa pelo volume, é o de cima dividido pelo de baixo, que você vai encontrar a densidade em unidade de massa por unidade de volume. Unidade de massa que é o grama, por unidade de volume que é o centímetro cúbico, unidade de massa que é o grama, por unidade de volume que é o centímetro cúbico. Próximo tópico seria aqui
Aqui eu posso pedir para você colocar em ordem crescente de densidade, né? No caso dessa conta que ele fez aqui, certo? Ele colocou em ordem crescente. Então, a tesourinha ela vai abrir aqui para o lado maior, né? Então, a densidade do óleo é menor do que a densidade da água, que é menor do que a densidade do chumbo, que é o metal. E assim sucessivamente. Aqui ele está falando sobre colesterol LDL e como é que o pessoal faz o exame, né? Que tem a ver também. Aqui tem a tirinha do Calvin e Harold, né? Aqui mais as atividades que a gente já fez, você pode fazer. E até onde que a gente vai? Até onde que a gente vai? Aqui mais coisas sobre densidade. Aqui mais coisas sobre densidade. Aqui o densímetro que eu falei em sala de aula, dos postos de gasolina. Não sei, não tem livro, mas o B tem, né? Eu posso estar disponibilizando isso aqui. E o que mais? Aqui eu tenho mais densímetro e aqui descobrindo a estrutura do átomo. A gente começou a falar sobre o modelo de Thomson e aí radioatividade e experimento de Rutherford, certo? E aí nós, não sei se a gente já obteve aqui um panorama de como é que é o átomo de Rutherford e Bohr. Enfim, eu vou ver se a gente chegou até aqui e aí eu posso fazer um outro vídeo. Mas enfim, o que vai cair na prova é isso aí, viu? Valeu!